Voltando aqui ao vídeo, a continuação, né? Qual é a igreja verdadeira, né? Descubra agora. É... Continuação, né? Os presbíteros aqui, eles estão separados da igreja, né? Não porque eles não fossem também parte da igreja, mas porque a massa, a grande maioria da igreja, se referia justamente aos membros, aos irmãos da igreja, né? Ou seja, a pessoas que convencionou-se com o tempo chamar de leigos, né? Agora tem um texto interessante, que é um texto que teoricamente mais poderia se contrapor a esse argumento que a gente está dando, né? Do significado de igreja, e é um texto também que às vezes é usado para endossar o sentido institucional ou local de igreja, né? No sentido de um templo, alguma coisa assim, que é quando a gente vai ler lá em Hebreus 10, 25, que vai dizer o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Aí alguns vão dizer, tá vendo aqui, o texto está falando da igreja ou congregação, depende da forma que você traduz o versículo aqui, está falando como sendo o próprio templo, né, o próprio local em si, como sendo a congregação ou a igreja, né? Só que se a gente for ver no grego aqui, vou colocar na tela, o interlinear analítico do Paulo Sérgio Gomes, ele vai dizer o seguinte, né? Aqui na verdade está na tela, é uma transcrição do que está no grego, né? Seguido de uma tradução literal, palavra por palavra em português. Se a gente fosse traduzir literalmente o termo grego usado aqui, seria ir não abandonando ou deixando de lado o congregamento de nós mesmos, como o costume de alguns, né? Então não é congregar na igreja, no sentido de ir para um local religioso, ir para o templo, ir para uma instituição, uma coisa assim, mas sim a congregação de nós mesmos, né? O congregamento de nós mesmos. Então quando Paulo fala para não abandonar a vossa congregação, o que ele está querendo dizer com isso é para a gente não deixar de se reunir com outros irmãos, com outros cristãos, ou seja, isso que é chamado de igreja, né? Ou de assembleia, e não que não é para você largar a denominação A ou B, a instituição A ou B, ou para ir no templo específico, né, como alguns interpretam esse versículo hoje em dia, né? Então, à luz de tudo aquilo que a gente viu aqui, como que a gente entenderia o texto lá de 1 Timóteo 3,15, né? Vamos voltar a ler, né? Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Aqui não está falando que você é obrigado a se reunir em algum tempo, alguma instituição, né? Muito menos falando que essa instituição é A ou B especificamente. Aqui ele está simplesmente dizendo que a igreja, ou seja, no sentido que a gente viu em todo o Novo Testamento como sendo o corpo de Cristo, como sendo todos os cristãos, essa é a casa de Deus. Essa é a casa de... Realmente, o cara não acredita na igreja católica. Simples entender isso. 1 Timóteo 3,15. Olha como os caras distorcem esse texto também. Timóteo 3,15, ó. Você pega 1 Timóteo 3, do 1, aqui você vai ver a função eclesiástica nessa igreja, nessa coluna sustentáculo da verdade. A igreja, ela é coluna, não é igrejas, colunas sustentáculos da verdade, não. É uma só igreja. Efésios 3:10, divina universidade da sabedoria será conhecido pela igreja. Que igreja é essa? Efésios 1:22, sujeitou todas as coisas aos seus pés. Efésios 1:10, a visível e a invisível. Sobre ti, Pedro, Mateus 16:18, eu edificarei minha igreja. O 19, te darei a chave de ligar e desligar. Nessa coluna sustentáculo da verdade. Quem são as colunas que sustentam essa verdade? Os apóstolos. Gálatas 2:9. Você pega aqui, ó, em 1 Timóteo 3,15, ó. Oi, nego. Oi. Eu vou fazer uma piscina. Tá. Olha só. Uma piscina bem grande e quentinha. Olha o que Paulo tá falando. Todavia, se eu tardar, quero que saiba como deve portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna sustentáculo da verdade. Quem são essas colunas que sustentam essa verdade? Você pega em Gálatas. Cara, eu amo Padre Toro, um abraço. Aprendi muito com o irmão Paulo Leitão também, que Deus a tenha. Daniel Silveira, Fábio Pentecostal, Pentecoste, né? Ex-protestante. Cara, olha só, você pega aqui agora, qual é a coluna sustentáculo da verdade, que vai sustentar a verdade? A igreja.
Efésios 3. Assim de hora em diante, as denominações que o potestade celeste pode conhecer pela igreja, a infinita diversidade da sabedoria divina. Certo? Agora você pega aqui em Gálatas. Gálatas 2:9, ó. Tiago, Cefa e João, que são consideradas as colunas, reconhecendo a graça que me foi dado, deram a mão a mim e a Barnabé, em sinal de pleno acordo. Ó. Por que Cefa? João, ali ele é bispo de Jerusalém. Cefa, ele é o bispo de todas as comunidades, o bispo universal. E João, o discípulo amado. Que são as colunas que sustenta a verdade, a pregação oral dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos 2:42. Precisava eles na doutrina dos apóstolos, que essa doutrina que é a coluna sustentável da verdade. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, tendo por pedra angular de ângulo Cristo. E os apóstolos são, sim, as pedras vivas dessa igreja que está sendo edificada. E das comunidades também. Aqui você já vê a verdadeira igreja. Aqui, ó. 1 Pedro 2:4. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa, a sorte de Deus, ó. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais, os materiais desse edifício? Faz um buraco. Quando vamos tá. Ó, edifício. Espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espiritual agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Por isso, vocês, leem-se na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Quem nela puser sua confiança não será confundido. Olha só, quem coloca a sua confiança sobre ti, Pedro, sobre essa igreja, sobre essa Kefa, sobre essa pedra, sobre essa rocha, sobre essa doutrina, sobre esse fundamento, é um só Espírito, um só batismo, uma só fé, Efésios 4:5. E a verdade celeste será conhecida pela igreja, Efésios 3:10, que é coluna sustentáculo da verdade, não tropeçará. Que interessante. Agora, em Atos dos Apóstolos 2, Atos Apóstolos 2:1, aos apóstolos que ele escolheu. Em Atos Apóstolos 2, é o Espírito Santo. Tem Atos Apóstolos 7 em diante, ele tem pessoas de várias nações e tem de sua própria língua materna. Para quê? Para não ter essas dimensões, oi, nego, de divisões de igrejas, que é uma só igreja. Eu colocava o chão na parede, Tá. ficar bonito, vai ficar aqui. Uma só fé, um só batismo. Cristo fundou uma só igreja, não é essa igreja que surgiu lá por um franciscano em 1700, em 16 séculos de atrás, que se revoltou, que foi fundar a igreja. É a verdade. Esse cara, sim, ele é muito inteligentíssimo. Doutor, sim, mas a verdade não está na sua boca, está nas colunas que sustentam essa verdade. Está na igreja. A Bíblia também é fruto da coluna do sustentáculo da verdade. A Bíblia, eu só acredito, mas a Bíblia não é, a verdade não está na Bíblia. A verdade está sobre a igreja. A divina diversidade da sabedoria será conhecida pela igreja. Pela igreja. Que interpreta, e a escritura é fruto da igreja. Tanto o Velho Testamento e o Novo Testamento, meu querido. Tabernáculo ali em Moisés, templo do rei Salomão, são prefiguração de até Cristo. A igreja prefigura, o Velho Testamento prefigura Cristo. A igreja lá, o templo de Salomão, prefigura a igreja de Cristo. Interessante. Então, é uma só igreja que foi fundada, que está em comunhão com a cabeça e com a igreja mística. Coríntios 12:12. Você pega Coríntios 12 aqui, ó. 12:12. Aqui, ó. Oi, nego. 12:12, ó. Porque o corpo... Tá, porque o corpo é um todo, com muitos membros. E todos membros do corpo, embora muitos, fomos um só corpo. Assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados. Todos nós, para formar um só corpo. Judeus, ou grego, escravos, ou livre. E todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Aí entra as comunidades.
em sintonia com a sede. Qual Oi, meu querido. o bloco fazer só lá embaixo? Tá, o pai tá gravando, o pai já vai lá, tá? Tá terminando aqui, tá? Eu vou fazer bem grande. Dá um beijo no pai, dá? Isso aí, João Batista. Vai lá, vai? Daqui a pouco o pai tá lá. Agora, pra finalizar... Buracão, eu vou fazer muito piscina. Tá. Pra finalizar, tá que essa tese é esse fantasma protestante. A Igreja Católica se corrompeu. A Cristo não fundou a Igreja Católica. A verdade, os pais apostólicos também era contra. Meu irmão, você cata Coríntios 12, 4. A diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aonde? Sobre essa igreja. Os dons são diversos. Mas é uma só fé. É um só batismo. É um só corpo místico. É uma só cabeça. E os apóstolos são as colunas. Que interessante. Segundo Coríntios 11:4. Olha só, para finalizar aqui, para nos alertar a essa atualidade, ó. Porque quando aparecer alguém pregando vos outros Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou você está de receber outro espírito diferente do que haver recebido outro evangelho diverso, do que haver abraçado de boa mente, aceitai. Já fecha. Você já entendeu. O que inspira esses caras, o que inspira esses doutores, o que inspira a igreja protestante, o que inspirou Martinho Lutero foi esse espírito. E hoje você vê, a Universal prega um Jesus, a Assembleia prega outro Jesus. Esse rapaz, ele acredita em uma coisa, na sua pregação. O Rodrigo Silva acredita na sua pregação. A verdade será conhecida pela igreja. Que estão se inspirando nesses homens são aqui, ó. Segundo Coríntios 11:3, mais temos que, como serpente, enganou Eva, como a sua astúcia, assim se corrompam vossos pensamentos e apartam da cidade para com Cristo. Por mais que eu sou doutor, sou conhecedor, conheço Bíblia, conheço patrística, conheço a história da igreja, conheço toda a verdade, se eu não me tornar membro dessa igreja mística e fundamento das colunas, estou caminhando em vão, meu irmão. Paulo fala aqui em Coríntios 15, 1 e 2. Aqui, ó. Eu vos lembro, irmão, o evangelho que vos preguei, e que tendes acolhido, no qual estáis firme. Por ele sereis salvos, se conservardes como vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Olha só. Conservar. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Se eu saio dessa revelação, se eu não entendo essa revelação que vem do mistério, que vem pelo Jesus Cristo, Pedro, não foi a carne, eu sei que revelei isso, mas meu pai que está no céu, por isso declaro todo diferente, já conheço o texto. Estou fora. Porque só essa igreja que é o caminho da verdade. Só essa igreja que vai permanecer e conservar a integridade. Por mais que tenha sacerdote hereges, cara. Teve vários na história. Só procurar pra você ver. Vários padres hereges, padres que casaram, padres que zoou a barraca mesmo. Que interessante. É simples. Escritura. Fruto das colunas. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto. Essa é a minha resposta. E fecha, meu irmão. Eu acredito nisso. Eu não acredito. Meu irmão, se um protestante ele prega, mostra a verdade. Mesmo, você não está com a verdade. É o magistério. Eu acredito no magistério. Na tradição, segundo Tessalonicenses 3,15. E na coluna sustentável da verdade, que é a igreja. Meu irmão, eu não acredito que você falei. Sua visão? Não, acredito no magistério. É Bíblia? 100% do magistério? Para mim tá fora, meu irmão. Simples. Fica com a sua fé, que eu fico com a fé do magistério. Sobre ti, Pedro, de fé da minha igreja. Salve Maria, sou missionário, Céu Roberto.